Muito bem, 7 horas 23 minutos, nós já vamos trazer agora então a participação da Gilchiane Carnelucci, que sempre nos traz aí as principais informações do agro, principalmente voltadas à política, ao que acontece em Brasília. E a gente teve nessa última semana, na semana passada, o lançamento do Plano Safra, tanto da agricultura familiar, que nós já comentamos por aqui, e também da agricultura empresarial. E a gente vai conversar agora com a Gilchiane para entender um pouco mais sobre quais os aspectos mais relevantes, se a expectativa foi atendida, se há algo ainda que poderia ter sido melhor. Vamos conversar agora com a Gilchiane, então. Bom dia, Gilchiane. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes do programa Campo em Dia. E exatamente sobre isso que nós vamos começar falando, Pablo. Na semana passada, na segunda e na terça-feira, nós tivemos aí o anúncio do Plano Safra para a agricultura familiar e para a agricultura empresarial. Após o anúncio do Plano Safra, nós tivemos muita repercussão, Pablo, entre entidades ligadas ao agronegócio, principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. Bom, e por que isso aconteceu? Representantes dos produtores rurais e cooperativas, eles expressam preocupação com pontos do programa que podem impactar a efetividade dessas medidas, como é o caso aí dos juros próximos à taxa Selic atual, né, que está em torno de 15%. E com isso o crédito rural se torna, então, praticamente inacessível para a maioria dos produtores, sobretudo em um momento de elevado endividamento, né, no campo. E essas entidades, elas reforçaram, Pablo, que embora o volume total anunciado seja de 516,2 bilhões, esse, então, é o valor total que foi anunciado para o Plano Safra 2025-2026, que já está em vigor. Parte significativa desses recursos, em torno de 185 bilhões, será captada, então, via cédulas lastreadas em letras de crédito do agronegócio, as LCAs, instrumentos privados e sem taxas controladas. Ou seja, ao excluir essa parcela, então o volume de recursos disponível já sofre uma redução de 0,3%. Na prática, o que isso significa? Que os valores controlados, montante com os juros pré-fixados, na verdade cresceram 5% em relação ao plano anterior, o que representa um decréscimo então de 0,32% em termos reais, quando ajustado pela inflação acumulada então nos últimos meses. Um último dado desse Plano Safra passado, Pablo, que também causa preocupação, é que no mês de maio houve um levantamento então que mostrou que apenas 70% do que foi destinado foi de fato contratado. Isso significa que muitas vezes o que é anunciado no Plano Safra acaba não chegando ao produtor rural. Então aí muita desconfiança do setor com esse anúncio do Plano Safra, né? O representantes em Brasília, Pablo, têm conversado com ministros do governo Lula, tanto da agricultura quanto da agricultura empresarial, para garantir que esses recursos vão ser realmente liberados, disponibilizados aos produtores. Mas isso, Pablo, nós só saberemos, né, no decorrer dos meses aí, conforme as coisas forem acontecendo, até porque o governo, nesse momento, precisa achar alguma forma de fazer um ajuste fiscal, né? E o que o setor pede é que o agro não seja prejudicado, Pablo. Pois é, se tinha aquela expectativa até de que, caso o projeto de securitização fosse adiante, pudesse o governo federal cortar algum recurso do Plano Safra também, né? Exatamente, mas o que ocorreu é que o governo nem tocou em prorrogação e negociação de dívidas. Ele até apresentou anunciou algumas outras medidas na semana passada ainda, mas que não atendem também o produtor. E agora, Pablo, o setor está com uma grande expectativa
porque nessa semana o deputado Afonso Ram, que é o relator do projeto 5122 de 2023, que trata da renegociação das dívidas, deve apresentar esse relatório na Câmara dos Deputados, Fábio. Ele fez mais uma última rodada ontem com representantes da Farsul, da FETAG, para finalizar esse relatório, né, ajustar aí o texto, e hoje e amanhã em Brasília ele vai fazer mais uma rodada com representantes do governo para alinhar todos esses termos e deve entregar o relatório na quarta-feira. Aí a pressão do setor vai para que ele paute esse projeto em plenário. Para nós adiantar aí aos nossos ouvintes, a previsão é que no relatório do deputado Afonso Ram fiquem 15 anos de prorrogação, então até 15 anos de prorrogação, com 3 anos de carência e taxas de juros entre 4% e 6%. Mas confirmação, né, Pablo, nós só teremos quando esse relatório for apresentado. Deverá ser apresentado amanhã, então, a expectativa é essa? Amanhã. A expectativa é que amanhã, quarta-feira, o relatório seja entregue ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mó. Principal mudança, a princípio, até onde se sabe, seria na quantidade de anos, aí, de 20 para 15 anos. Ou a taxa de juro também tem mudança? Isso, eles estão negociando, Pablo, porque para um projeto desse tamanho ser aprovado é necessário apoio do governo. Então, para chegar aí num prazo que fique acessível, eles estão reduzindo de 20 para 15 anos. Até ainda não bateram o martelo nessa questão, pode ser 18, mas a princípio seriam 15 anos, com 3 anos de carência, é o que o setor pede, e a taxa de juro, como as taxas de juro do Plano Safra ficaram mais altas, esse ponto ainda é sensível, Pablo, porque eles vão ter que deixar mais próximo ao Plano Safra as taxas de juro. Então, essa negociação ainda vai ser feita nessa semana em Brasília, antes do relatório ser entregue. Sobre o valor por CPF, ainda não tem informação se pode ser alterado ou não, que é o projeto original, acho que fala em 5 milhões por CPF, né? Ainda não se fala em valores, até porque vai depender muito também, Pablo, de onde vai sair esse recurso, né? Que é o montante que eles vão indicar. Sim, sim. Então a gente fica na expectativa, se amanhã for entregue o relatório, certamente na próxima terça-feira a gente vai ter bastante assunto, né? Com certeza, só tem uma questão, Pablo, porque o Congresso, a partir da semana que vem, entra em recesso por 15 dias. Então a pressão do setor essa semana vai aumentar, os produtores vão permanecer nas suas mobilizações, porque querem que o presidente Hugo Mota vote pelo menos na Câmara antes do recesso. E aí, claro, lembrando aos nossos ouvintes, né, que esse projeto tem que ser votado na Câmara e no Senado. Vão fazer o recesso no caso, vão até sexta-feira e depois recesso de 15 dias. A expectativa, então, se não for votado antes, que dificilmente será, com certeza, talvez nem no mês de julho será, né? Vai passar lá para agosto, talvez. Isso. Provavelmente, se esse projeto, mesmo que seja votado na Câmara, é pouco provável que seja votado nas duas casas, né? A expectativa é que seja votado na Câmara agora em julho e aí seja retomado em agosto no Senado Federal. É isso, então vamos aí seguir acompanhando aí as informações sobre esse projeto que com certeza muitos agricultores aqui da nossa região estão aí na expectativa, né? Muito obrigado, Gilquiane, pelas informações. Com certeza. Qualquer novidade, nós entramos em contato novamente. Um grande abraço a todos.